Capítulo 20 do livro Em seus passos o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Obra em domínio público. Leitura em voz alta. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2. Estou prolongando demasiadamente esta carta, e talvez o esteja fatigando. Mas não posso esconder o sentimento de fascinação que na minha estada aqui vai aumentando cada vez mais. E quero dizer-lhe algo também da reunião havida hoje na primeira igreja. Como já disse, ouvi Maxwell esta manhã. Seu sermão foi completamente diferente daquele que ouvi há 4 anos. Fiquei comovido e creio mesmo que me vieram lágrimas aos olhos. Como eu, outras pessoas pareciam comovidas. Seu texto foi: que tens tu com isso? Segue-me tu. Foi um apelo singularmente vibrante, feito à igreja de Raymond, exortando-a a obedecer aos ensinos de Jesus e a seguir seus passos, sem se importar com as consequências. Não lhe posso dar o plano do sermão, iria muito longe. No fim do culto, houve a costumeira reunião a que assistem os que prometeram seguir o exemplo de Jesus. Nela, esses crentes trocam suas experiências e consultam-se mutuamente sobre o que Jesus faria em casos especiais e suplicam ao Espírito Santo que guie a cada um dos que estão presentes. Maxwell convidara-me para assistir a essa reunião. Nada em toda a minha vida ministerial me impressionou tão profundamente. Nunca senti de um modo tão poderoso a presença do Divino Espírito. Senti-me irresistivelmente levado em pensamento aos primeiros anos do cristianismo, pois havia em toda aquela assembleia algo que era apostólico na sua simplicidade e na imitação de Cristo. Fiz algumas perguntas. A questão que parecia excitar maior interesse era a respeito do sacrifício das propriedades particulares. Maxwell respondeu-me que, até agora, nenhum deles julga que Jesus abandonaria todos os seus bens, como se pratica em certas ordens, como na de São Francisco de Assis, por exemplo. Todos concordam, porém, nisto. Se algum discípulo sentir que, em seu caso particular, Jesus ainda assim faria, só há um modo de resolver a questão. É certo, contudo, que muitos dentre eles levaram a obediência a esses extremos limites, sem se inquietarem com as perdas financeiras. Alguns dos negociantes que tomaram o compromisso perderam grandes somas, procurando imitar Jesus. Outros, como Alexander Powers, sacrificaram sua posição. Não há nem falta de coragem, nem incoerência nesse ponto. É bom acrescentar, muitos que sofreram deste modo têm sido socorridos financeiramente por aqueles que ainda dispõem de meios. Nesse sentido, pode-se dizer que eles têm todas as coisas em comum. Certamente nunca vi em minha igreja ou em qualquer outra cenas semelhantes às que vi essa semana. Nunca sonharia que tal fraternidade cristã pudesse existir em nossa época. Quase duvido do testemunho dos meus sentidos. Ainda pergunto se realmente estamos no fim do século XIX, na América. Mas, caro amigo, agora chego ao motivo principal desta carta. Antes de terminar a reunião, foram tomadas diversas medidas para assegurar a cooperação de todos os outros cristãos desse país. Penso que Maxwell deu este passo depois de muita reflexão. Ele me falou sobre isso num dia em que estivemos discutindo o efeito que o movimento terá nas igrejas todas. Digamos, exclamou ele, que os membros de todas as igrejas tomassem esse compromisso e a ele fossem fiéis. Que revolução na cristandade! E por que não? Seria isso mais do que todo crente deve fazer? Estará alguém seguindo a Jesus se não estiver pronto para isso? A prova do caráter cristão será menor hoje do que no tempo de Cristo? Essa ideia em que sem dúvida ele já pensava há muito tempo, tomou hoje uma forma positiva. Foi adotado um plano tendente a conseguir a cooperação de todos os crentes da América. As igrejas será solicitado por meio dos seus pastores que formem em seu seio
grupos de discípulos como que existem na primeira igreja de Raymond. Maxwell falou-me especialmente acerca da influência que essa ação comum teria sobre o alcoolismo, questão que o preocupa intensamente. Ele me disse que não tem dúvidas quanto à derrota dos partidários do alcoolismo nas próximas eleições. Poderão, assim, prosseguir na obra redentora, principiada pelo evangelista, e agora tomada a peito pelos próprios membros da primeira igreja. Se o álcool triunfar de novo, isto significará um terrível e inútil gasto de sacrifício. Mas, conquanto não concordemos nesse ponto, ele convenceu os membros de sua igreja de que é chegado o momento de se unirem a outros crentes. Se a primeira igreja de Raymond pôde produzir tais mudanças na sociedade e suas condições, as igrejas, se conseguissem fundar uma vasta federação, não de dogmas, mas de prática, baseada na união, comunicariam à nação inteira um ideal de vida mais elevado e uma nova concepção do cristianismo. Essa é uma grande ideia, Caston, mas é justamente aí que eu hesito. Não nego que todos os crentes devem seguir os passos de Jesus Cristo, tão de perto como essa gente em Raymond tenta fazê-lo, mas não posso deixar de pensar no que aconteceria se eu pedisse à minha igreja em Chicago que fizesse o mesmo. Escrevo-lhe, depois de ter sentido, de um modo solene e profundo, a ação poderosa do Espírito Divino, e confesso-lhe, meu amigo, que não posso contar em minha igreja com uma dúzia de homens de projeção, que quisessem correr o risco dessa prova. Seria você mais feliz na sua? Que diremos? Que nossas igrejas não responderiam ao convite? Vinde e sofrei? Estará errado o nosso padrão de vida cristã? Ou estaríamos nos enganando a nós mesmos e ficaríamos alegremente surpreendidos caso algum dia propuséssemos semelhante compromisso às nossas igrejas? Os resultados da obediência a esse compromisso aqui em Raymond são de natureza tal que me farão tremer qualquer pastor, mas ao mesmo tempo inspirariam um ardente desejo de vê-los realizados em sua própria igreja. Realmente jamais vi numa igreja tão manifestamente abençoada como esta. Mas estarei eu mesmo pronto a tomar essa cruz? Faço a mim honestamente essa pergunta e tenho medo de dar uma resposta franca. Sei muito bem que teria de mudar muita coisa em minha vida para seguir os passos de Cristo, tão de perto. Há muitos anos que me chamo cristão. Nesses últimos 10 anos tenho gozado de uma vida na qual o sofrimento ocupa um lugar relativamente pequeno. Eu me tenho mantido, confesso sinceramente, a uma respeitável distância dos problemas municipais, dos pobres, dos miseráveis e dos abandonados deste mundo. Que exigiria de mim a obediência a esse compromisso? Hesito em responder. Minha igreja está cheia de pessoas ricas e satisfeitas com a vida. Estou certo de que o padrão de vida cristã que elas têm não é de molde a corresponder ao apelo do sofrimento e da renúncia. Disse, estou certo? Pode ser que me engane. Quem sabe ainda não penetrei nas profundezas do coração dos membros da minha igreja. Caston, meu amigo, eu estou lhe contando os meus mais íntimos pensamentos. Devo voltar para o meu povo e domingo próximo, quando o vir reunido diante de mim, em minha grande igreja, dizer-lhe, sigamos a Jesus mais de perto. Sigamos as suas pesadas onde nos custe mais do que nos custa hoje. Comprometamo-nos a nada fazer, sem perguntar, que faria Jesus? Se me apresentasse diante deles com essa mensagem, haveriam de achá-la bem estranha. Mas então, não estamos prontos para seguir a Jesus em qualquer lugar? Que será, pois, seguir a Jesus? Que quer dizer imitar a Jesus? Que significa andar em seus passos? O pastor Calvino Bruce, da igreja de Nazareth Avenue, em Chicago, deixou cair a pena na mesa. Chegara a uma encruzilhada no caminho e sentia que o seu caso era o de muitos outros homens no ministério e na igreja. Foi à janela e abriu-a. Sentia-se oprimido pelo peso de suas próprias convicções. O ar do quarto parecia sufocá-lo. Tinha necessidade de ver as estrelas e de respirar o ar livre. A noite estava muito calma. O relógio da primeira igreja batia meia-noite. Ao soar a última pancada com uma voz clara e forte,
na direção do retângulo chegou aos seus ouvidos. Era a voz de um dos convertidos de Grey, um guarda noturno dos armazéns que frequentemente enchia as suas horas solitárias cantando uma estrofe ou duas de algum hino conhecido. Morri na cruz por ti. Morri para te salvar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O pastor Calvin Bruce saiu da janela e, depois de um momento de hesitação, ajoelhou-se. Que faria Jesus? Nunca procurara assim conhecer a vontade de Jesus. Ficou longo tempo de joelhos. Depois deitou-se e dormiu. Seu sono foi muitas vezes interrompido. Levando-se antes da aurora e abriu a janela. Levantou-se antes da aurora e abriu a janela. À medida que a luz se tornava mais viva, ele repetia: que faria Jesus? Seguirei seus passos? O sol levantou-se e inundou a cidade com sua luz. Quando espancará a luz do alto as trevas do pecado e fará resplandecer aos olhos dos cristãos as pegadas de Jesus? Quando dirigirá a cristandade inteira a seus passos pelo caminho que ele abriu? Este é o caminho em que o Mestre andou. Não quererá o discípulo andar por ele? Com essas palavras no coração, o pastor Calvin Bruce voltou para Chicago e, repentinamente, a grande crise de sua vida pastoral declarou-se com uma força irresistível. E você, já parou para perguntar hoje, em meus passos, o que faria Jesus? A história está se espalhando, cada vez mais. Fique atento aos próximos capítulos. E se até aqui Deus tem falado com você, curta agora e comente: eu sigo a Jesus.